Esse. Bem, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de junho de 2024, né? Quinta-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Essa obra maravilhosa. Meu livro é em 2 volumes, que é edição muito antiga, mas as edições novas é um volume só, né? E nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da mediunidade, né? Capítulo 13 fala da mediunidade. E aí nós estamos hoje dando continuidade ao item número 8, que fala de uma conceituação mais precisa para o médium. Então, é o item 8 do capítulo 1, que trata da mediunidade, né? Então, nós vamos, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com uma grande família que nós somos, para buscar crescer, para buscar progredir nesse planeta de provas e expiações, que é a nossa casa, a casa que o Pai nos ofereceu, né? Como prova do seu amor por cada um de nós. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de crescimento para que, assim, a gente busque a nossa moralização, nosso autoaproveitamento, né? Nossa autoeducação, para que assim nos tornemos espíritos melhores, mais fraternos. Então, a gente pediu ao Senhor que abençoe aqueles nossos irmãos que, nesse momento, estão passando por grandes dores. Todos eles possam ser envolvidos pela sua misericórdia. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui os nossos estudos, né? Deixa eu só pegar aqui o... Ai, meu Deus do céu, eu sempre esqueço alguma coisa. Eu venho para o escritório e esqueço alguma coisa. Mas deixa, depois eu pego aí. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. É tanta coisa, né, para a gente começar aqui, eu tenho que me organizar, que aí eu fico meia perdida. Mas vamos lá. Diz aqui Hermínio, né? Eu já avancei nesse estudo, tá? Então, eu pedi para vocês botarem a data para a gente saber direitinho onde a gente parou. Eu vou começar um pouquinho antes, quando ele diz assim: não estamos com isso questionando a classificação proposta no Livro dos Médiuns. Há médios facultativos, involuntários, impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados de pressentimento, bem como tipitólogos, motores de translação de efeitos musicais, de aparições, de transporte proféticos, pintores novatos, improdutivos, lacônicos, espíritos e tudo mais que ali se encontra devidamente estudado. Então, ele deu aqui a lista, né, de tipos de mediunidade. Agora a gente vai começar. Rose, Oi, deixa eu te perguntar. Capítulo 10, item 1, não, né? não, eu estou no capítulo 13. Desculpe. Eu estou no Capítulo capítulo 13, 13. mediunidade. Eu pedi para vocês botarem a data, gente. Olha aí que vocês Pois têm. é, eu boto. Mas eu andei tão Diversidade dos maluca esses dias. Carismas, capítulo 13, estamos 13, no item 8, mas já 8. avancei bem no item 8. O item 8 é uma conceituação, mas precisa para o médico. Pula aí umas 2 folhas e você vai ver a data, que eu sempre falo assim, bote a data. Pois é, a IJ aqui não botou. Aí tem que botar Ai, aquele ó. lápisinho, ó.
um lapisinho aí do lado e botar a data. Pois Então, é. o parágrafo de hoje começa assim: todo esse desdobramento. Você já achou o Todo item 8? eu estou no 8, psicometrial Não, ambiental. capítulo 13. Acho o Ok, capítulo capítulo 13. 13. Então, eu acho agora. Vai lá no índice. Não, eu me perdi totalmente. Vai no índice, capítulo 13. Capítulo 13 está aqui, 22, 15, 10. Eu já estou no 10, 11, 12, 13. Qual é o Capítulo título? 13. Não, Gravidência. o Não? capítulo 13 é mediunidade. Mediunidade. Então, É vamos lá. diversidade dos carismas, gente. Eu estou com ele. O capítulo 13. Capítulo 13. Tá, então deixa que eu acho agora. Mediunidade, está aqui. Qual a página? 10, 11, 12, 13. 273. Vai lá A na página. 273. 273. 263. Está aqui, achei. Agora qual as duas folhas? Animismo, mediunismo, persistente, independente das fronteiras. Está aqui. Não, Eu acho que esse aqui. não. O capítulo 13 aí é mediunidade, ó. Esse é. O título da mediunidade do capítulo 13. Digo, mediunidade 273. O médio, fenômeno Então, bota na página 273. 273. Vamos lá. Amigas, eu consegui só entrar agora. Vocês já estão no livro Recordação da Mediunidade? 273. Achou Espera aí. 273, Eloá? Vou achar agora. Vai rápido aí. Vou. 273. Deixa eu ver. Achou? Estou chegando. Vai rápido, Eloá. 273. Agora vai. Verinha, tem o Isso é livro. chato. 273. Já até passei. 2. Certo, está aqui. Achou, Eloá? Não, ainda não. Estou chegando. 273. 273. 262, está aqui. Quinta-feira, tem a data, está certinho. Achei. Animismo, mediunidade persistente, independe da fronteira. Não é 273. isso, não, Eloá. Não é isso, não. Você não está na página. É que fica difícil. Verinha, você tem o livro? Se alguém tivesse o livro dela. 274, Qual é o 273. livro, Então. Rose? Fala aí. Item 3, é esse aqui? Que eu estou. Vamos lá. Diz Ela assim. achou! Ela achou! Achei. Capítulo 3. Mediunidade em produção. Não. Temos visto. Ela achou o 13, eu vi o capítulo 13 que ela mostrou. Aqui. Isso. Ah lá, ó. E umas 3 folhas, Eloá. Pula 3 folhas, Eloá. Passa 3 folhas que você vai encontrar o 3. capítulo Está aqui. 8. Aqui. Agora, procura item 8. Esse casalzinho que estão aqui, eu me lembro Procura aí o disso. item 8, Eloá. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, achei. Conceito mais. Tá. Pula 2 folhas. De novo. De novo. Pula 2 folhas, Eloá. Liberdade controlada. Liberdade controlada. Não, começa assim, ó. Todo esse desdobramento. No item 8. No item 8, ok. Procura aí, pula aí. Procura um parágrafo que começa. Está aqui. 8. Estava no 9. Então está certo. Capítulo 8.
E o que está escrito aí? Uma contenção mais Isso. Pula precisa duas. para o médico. Elô, presta Oh, atenção, presta atenção. Pula 2 folhas agora. Passa 2 folhas. 1, 2, ok? Agora procura um parágrafo e começa assim. Todo esse desdobramento. Vê se você acha. Está aqui, achei. Aqui em cima, 288. Todo esse destorbamento E minucioso. bota a data aí, Ok, 20/6. Bota a data aí. 20/6/2024. 24. Quando a Ok. gente parar, você vai botar data e bota um marcador aí no meio. Ó. Um Se marcador. eu te disser que eu estava, olha aqui, eu estava com ele, só que é tanta marcação e eu deixo. Tá Bota aqui, a ó. marcação aí com a data. Vou começar. Tá bom, Todo esse desculpa. Não, não, tudo bem. Vamos lá. Todo esse desdobramento minucioso e competente tem por finalidade colocar num quadro tão abrangente quanto possível os diferentes tipos de manifestação e as peculiaridades e características de cada sensitivo. Está dizendo aqui que Kardec fez essa classificação bem minuciosa, tá? Bem minuciosa ele fez, tá? Para que a gente tivesse uma ideia completa dos tipos de fenômenos, dos tipos de médiums. Tá? Então, todo esse desdobramento minucioso e competente tem por finalidade colocar num quadro tão abrangente quanto possível os diferentes tipos de manifestação e as peculiaridades e características de cada sensitivo. Aí ele vai dizer assim: as 2 grandes categorias básicas, contudo, está lá no livro dos médios 187. São as de médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais. Se prestarmos suficiente atenção ao que escreveu Kardec, poderemos perceber com nitidez a matização de sua conceituação acerca das 2 categorias. Diz ele, Allan Kardec, que médios de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, ao passo que os médios de efeitos intelectuais são os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Então, médios de efeitos físicos são aqueles que provocam efeitos materiais. Barulho, pancadas, entendeu? Que tacam fogo nas coisas, que jogam pedra. Esses são os médios de efeitos físicos. Agora, os médios de efeitos intelectuais, tá? São aqueles que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes, como os médios de psicofonia, psicografia, tá? Aí daqui, nessa segunda categoria, são os médios de efeitos intelectuais, aqueles que são capazes de transmitir comunicações inteligentes. O sensitivo é, de fato, um intermediário. Né? Ele é, de fato, um intermediário, dado que recebe, processa e transmite uma ideia, um pensamento, uma impressão visual, auditiva ou intuitiva. Então, o médio de efeito intelectual é aquele que consegue transmitir comunicações inteligentes. Ele é um verdadeiro intermediário. Ele não fica só assistindo. Aí ele diz aqui, no outro caso, no médio de efeitos físicos, ele apenas provoca efeitos materiais. O de efeito físico, ele provoca efeitos materiais, tá? Emprestando um pouco
as suas energias para que os próprios espíritos produzam as manifestações desejadas. Então, o médium de efeito físico é aquele que oferece a sua energia para que os espíritos possam produzir as suas manifestações. Aí ele continua dizendo aqui o Hermínio, não há dificuldade em demonstrar essa realidade, ou seja, a de que no fenômeno intelectual, que é de psicofonia e psicografia, o espírito do médium participa e, por conseguinte, pode interferir com intensidade maior ou menor. Então, o médium de efeito intelectual, ele não só participa, como ele também interfere, tá? Ele interfere. Não só participa, mas ele também interfere com intensidade maior ou menor. Ao passo que o médium de efeitos físicos, que no fenômeno físico, seu poder de controlar ou influir é praticamente nulo. Aquele médium que doa energia para o espírito fazer pancada, tacar fogo em alguma coisa, esse médium não controla nem participa do fenômeno. Até porque, às vezes, ele nem sabe que ele está doando energia para o fenômeno. Se ele não sabe, como é que ele vai participar ou controlar do fenômeno? Né? Ele não sabe que está doando energia para o espírito materializar alguma coisa, para o espírito tacar fogo na roupa, que às vezes eles fazem isso, né? Para o espírito jogar uma pedra numa casa, ele não sabe que ele... Verdade. Então, ele praticamente ele não consegue interferir. Se um espírito turbulento, desejoso de produzir uma manifestação de poltergeist, faz despencar uma panela da prateleira da cozinha ou um copo de cima de uma mesa, o sensitivo não poderá obrigar a panela ou o copo a cair suavemente. Então, ele doa energia para o espírito, aí o espírito derruba a panela, o vaso, de cima da mesa. O médium, ele não vai conseguir interferir e fazer com que a panela, o jarro, o copo caia devagarzinho para não quebrar. Entendeu? Porque se ele pudesse interferir, e no momento que o médium, o espírito, joga a panela no chão, ele poderia fazer o quê? Não, eu não vou deixar a panela cair com força. Eu não vou deixar o espírito quebrar a janela, o vidro da janela. E eu não vou deixar o espírito jogar aquela pedra com força. Mas ele não tem esse poder de interferir. O médium de efeitos físicos. Agora, por exemplo, um médium intelectual de psicografia, de psicofonia, ele não pode interferir no texto que o espírito está mandando? Pode. O espírito, por exemplo, dita uma frase. Aí o médium de efeito intelectual, o que é que ele faz? Não gostei dessa frase. Escreve outra. Ele não interferiu? Interferiu. Ele interferiu. Agora, o médium de efeito físico não pode interferir. É isso que ele está falando. Então, ele está dizendo aqui, ó, o espírito pode fazê-lo, pode jogar as coisas no chão, mas o médium que doa energia para ele jogar a panela no chão, ele não pode chegar lá e impedir que a panela caia, ou fazer a panela cair devagarzinho. Aí ele diz aqui, ó, o espírito pode fazê-lo. Se provoca incêndio em peças de vestuário ou imóveis, o médium não consegue fazer com que o fogo queime menos. Esse fenômeno está todo no controle do espírito. Ele só doou energia. Tá? Mesmo porque, muitas vezes,
a pessoa encarnada que provoca tais incidentes e acidentes não tem a mínima consciência do seu envolvimento no fenômeno. Na maioria das vezes, o médium de efeitos físicos não sabe que é médium de efeitos físicos. Ele não sabe que está doando energia. Então, se ele não sabe, como é que ele pode interferir em alguma coisa? Aí ele diz aqui, ó, o verbo provocar tem muitos sentidos. O caso sobre exame, porém, é o de número 4 do Aurélio, onde diz lá, quando diz aqui, ó, que a pessoa encarnada que provoca tais acidentes, não tem a mínima consciência. Então, ele fala aqui que essa palavra provocar é no sentido de facilitar, promover. Então, o médium de efeitos físicos, ele facilita a produção do fenômeno, doando energia para o espírito provocar o fenômeno. E isso realmente é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes o médium de... você vai encontrar, às vezes, numa família, crianças e adolescentes sendo médiuns de efeitos físicos. Então, casa que tem muito adolescente, que tem muita criança, quando esses fenômenos acontecem, na maioria das vezes, é a própria criança, é o próprio adolescente que está doando, sem saber que está doando. E aí o espírito se aproveita disso para produzir o fenômeno. Aí ele diz aqui, ó, na língua original em que escreveu, que é o francês, Kardec, nós vamos encontrar o verbo provoquer, que é vem de provocar, né? Que significa produzir, ocasionar, favorecer. Ficamos com este último sentido, que é o de favorecer. Tanto é esse o pensamento de Kardec, que Kardec escreve assim: sob a denominação de médios de efeitos intelectuais, abrangemos os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e integrais. Vamos lá pegar o livro dos médios, 187. Deixa a Universidade dos Carinhos aí aberto, hein? Não fecha, não. Livro dos Médios, 187. Diz assim Kardec. Olha lá. Tá lá, médios de efeitos físicos, os que têm poder de provocar, você poderia dizer, ocasionar, favorecer, o de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Médios de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir, quer dizer, servir de intermediários, comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem, mais ou menos, diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Então, se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Então, ele está falando aqui, né? E nesses fenômenos, normalmente, o efeito físico e o efeito intelectual se misturam aí. Vamos seguir aqui, com o livro do Hermínio de Miranda. Ou seja, intermediário mesmo. Então, médio de efeito intelectual, aquele médio da psicografia, o médio da psicofonia é um intermediário mesmo. E, portanto, ele é médio no exato e amplo sentido do termo. É aquele que recebe
e transmite comunicações inteligentes, não, e não o que apenas provoca manifestação ostensiva. Então, médium verdadeiro, né, é aquele que recebe e transmite comunicações inteligentes, e não aquele que provoca. Então, ele está falando, esse é o verdadeiro sentido da palavra médium. Não é aquele que doa energia para o espírito jogar uma coisa fora, para o espírito tacar fogo. Médium, no verdadeiro sentido que Kardec quis definir, é aquele que entra em contato com os espíritos e transmite a palavra deles, tá? É isso que ele está dizendo. Então, ele diz aqui, não que a palavra seja inadequada, mas não deve ser tomada em ambas as categorias. Entendeu? E está dizendo que você não deve usar a palavra médium nas duas categorias, na categoria de efeitos físicos e na de intelectual. Você só deve usar a palavra médium mesmo quando se tratar de médios de efeitos intelectuais, que é aquele que é verdadeiramente intermediário, aquele que transmite o pensamento do espírito, que é o de psicografia, de psicofonia, tá? Então, ele diz aqui, essa palavra não deve ser tomada em ambas categorias, efeito físico e intelectual, pelo seu valor absoluto, quando o próprio codificador a deixou matizada. Por outro lado, Kardec ensina também que as diferentes espécies de manifestações estão numa ou em outra das duas categorias, mas que algumas delas participam de ambas. Ou seja, tem um componente físico e um efeito intelectual, para ser mais específico, né? Então, ele vai dizer, você pode encontrar numa manifestação inteligente um efeito físico. E você até pode encontrar no efeito físico uma manifestação inteligente, tá? Aí ele diz aqui, ele vai trazer aquele pedacinho que nós lemos no livro dos médiuns. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e que aos efeitos físicos se vê ali quase sempre o efeito inteligente. Ele diz, não tem fenômeno puro. Aí diz aqui, é certo isso também. Há o efeito físico, no qual o espírito induz o médium a tomar um lápis e escrever sobre o papel, está aliado ao efeito intelectual fixado no texto escrito. Então, quando o espírito, né, quando ele, essa coisa interessante, quando o espírito induz o médium a pegar a caneta ou o lápis para escrever, é um fenômeno de efeito físico. Ele está mandando, ele está fazendo com que o espírito pegue alguma coisa. Isso é um efeito físico. Mas, agora que o médium pegou a caneta, ele vai ditar o pensamento dele, o espírito. Aí o médium vai escrever o pensamento. Isso é o efeito intelectual. Percebeu os dois juntos? Os dois juntos são aí. O espírito provoca o efeito físico, que é mandar o médium pegar alguma coisa, é um efeito físico. Aí o médium pega. Agora que pegou, eles pegam o papel. O médium pega o papel. Isso não é efeito intelectual, é físico. O médium pegou o papel. E aí ele induz o médium a pegar a caneta. Agora ele diz, agora eu vou ditar um texto. Você vai escrever. Agora é efeito intelectual, sabe por quê? Porque o espírito vai começar a escrever o pensamento do espírito, o médium vai começar a escrever o pensamento do espírito,
E ele pode interferir no texto. Ele pode interferir no texto. Entendeu? Então, você tem os dois fenômenos aí. Então, ele diz aqui, ó, há o efeito físico, no qual o espírito induz o médium a tomar do lápis e do papel. E escrever sobre o papel está aliado aí o efeito intelectual fixado no texto escrito. Então, você tem os dois efeitos aí. Fazer com que o médium pegue o lápis e depois ditar o texto. São duas coisas diferentes, mas os dois fenômenos estão sendo produzidos juntos. Depois ele diz aqui, o efeito físico resultante das vibrações sonoras da voz no médio psicofônico é condição indispensável para que o conteúdo intelectual da comunicação oral se produza. Outro efeito físico, a vibração do som da sua voz. Percebeu? Isso é o efeito físico. Então, ele diz aqui, isso aqui é muito importante. Ele bota aqui, ó, o efeito físico resultante das vibrações sonoras da voz do médium psicofônico. O som que sai da nossa garganta, que é o efeito da vibração. Isso é efeito físico. É efeito físico. E aí, você precisa desse efeito físico, desse som que é produzido através da vibração das nossas cordas, do ar passando através das cordas vocais. Entendeu? Essa vibração aí você precisa para você poder expressar o pensamento do médium. Porque se o médium, o pensamento do espírito, se o espírito está falando, e você é um médium psicofônico, você não precisa reproduzir o pensamento dele falando. Só que isso é feito através de um efeito físico, que é a vibração do som, do ar, passando através das suas cordas vocais, provocando esse barulho que sai da minha boca. O som é um efeito físico. Percebeu como tudo é aliado? Aí ele diz aqui, ó, o efeito físico resultante das vibrações sonoras da voz no médio psicofônico é condição indispensável para que o conteúdo intelectual da comunicação oral se produza. A recíproca também é verdadeira, ou seja, a queda de uma panela da prateleira da cozinha só pode resultar de uma causa inteligente que a deslocou deliberadamente, uma vez que ela estava em posição de estabilidade que não lhe permitiria cair por si mesma. A panela caiu por uma ação de efeito físico, não foi? É o efeito físico. O espírito pega um pouco do seu ectoplasma e joga na panela, pega um pouco da energia dele e manta a panela, faz a panela se movimentar, ela cai no chão. Isso é efeito físico. Mas por que ela caiu? Ela caiu porque o espírito quis. Foi a ação da vontade dele, efeito intelectual. Os dois misturados. Porque a panela não caiu porque eu vou jogar energia aqui, vou jogar energia ali, ela cai. Não. Ele quis que ela caísse no chão. Ele podia também pegar a panela e jogar em cima da pessoa. Ele podia pegar a panela e jogar pela janela. Ele decidiu o que fazer com a panela. Ação da vontade dele. Entendeu? Então se mistura as duas coisas. O efeito físico, que é o movimento do objeto, mas por que ele está se movimentando? Porque eu quero. Estou exercendo a minha vontade.
Eu quero dar uma direção a isso. Então, novamente, os dois fenômenos se produzindo aí. Aí ele diz aqui, ó, da mesma forma, a materialização de um espírito é fenômeno físico, que demonstra um trabalho intelectual, preparatório e operativo. O espírito quer se materializar. Isso é efeito físico. Mas todo o trabalho dele, pegando a energia do médium, pegando o fluido da natureza, misturando isso, envolvendo sobre ele, não significa um ato inteligente? É um ato inteligente. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que esses fenômenos estão sempre participando um do outro. Você tem um fenômeno intelectual, mas dentro do fenômeno intelectual, você tem o fenômeno físico. E você tem o fenômeno físico, e no fenômeno físico, você tem o fenômeno intelectual. Porque para materializar alguma coisa, o espírito tem que acionar a vontade dele, tem que mostrar conhecimento. Lembra do filme Ghost? Quando ele quer pular dentro do trem, um espírito para ele assim, pula dentro do trem. O pular dentro do trem é um fenômeno físico, só que ele não sabia. Aí o outro espírito ensina ele. Como ele é inteligente, ele aprende. Se ele não fosse inteligente, ele não aprenderia. Ele aprende a produzir o fenômeno. E ele produz o fenômeno. Por quê? Porque ele usou da inteligência. Igual aquele da moedinha também, lembra? Ele faz a moedinha. Ele não sabia fazer. Aí o espírito para ele, você tem que fazer assim, assim, assim. Então ele movimenta a moeda, ele pula dentro do trem, porque ele usou o quê? A inteligência dele. Ele precisava entender primeiro como é que funciona. Como é que faz isso? Como é que você consegue pular dentro do trem? Aí o espírito diz para ele assim, ó, presta atenção, eu vou te ensinar. Ele usou da inteligência dele para aprender a produzir o fenômeno físico. Então, você tem o quê? Dois fenômenos se misturando aí. A produção do fenômeno, mas tem que ter uma inteligência para produzir aquele fenômeno. É isso que Kardec quis mostrar quando ele diz assim, ó, no parágrafo lá em cima, ele diz assim, por outro lado, Kardec ensina também que as diferentes espécies de manifestação estão numa ou noutra das duas categorias, mas que algumas delas participam de ambas. Então, o fenômeno físico participa do fenômeno intelectual quando o espírito manda o médium pegar a caneta, faz ele pegar a caneta, fenômeno físico, para poder expressar o pensamento do espírito. E o fenômeno intelectual, quando o espírito, né, pensa como é que eu vou assustar esse cara. Ah, já sei. Eu vou modificar meu perispírito, voltar ao meu perispírito uma aparência assustadora. Isso é fenômeno físico. Mas por que ele vai fazer isso? Ele pensou antes em alguma coisa. Entendeu? Pensou, teve uma ideia, e aí ele construiu alguma coisa. Os dois fenômenos. Aí ele vai continuar aqui. Vamos lá para o último parágrafo dessa página aí. Acho, portanto, que as duas mediunidades básicas e típicas, que é o de fenômenos físicos e fenômenos intelectuais,
são de psicografia e psicofonia. Mas o quadro aceita ainda, como já vimos, também podemos ter a vidência e a audiência, dentro também de fenômenos. Por quê? Dado que o médium vê ou ouve uma realidade, imagem ou som, se ele só vê, eu estou vendo isso aqui, eu poderia dizer que é um fenômeno físico. Mas quando eu vejo alguma coisa e interpreto, então, isso aqui, dado que o médium vê ou ouve uma realidade, imagem e som, interpreta aquilo que ele vê e a transmite com participação direta do processo de comunicação do fenômeno, situado como verdadeiro intermediário dele. Aí ele é intermediário. Então, você está aqui, né? Você é um médium e vidente. Você vê, não fala nada. Você não está sendo médium verdadeiro. Você está só vendo. Mas quando você vê, interpreta. E você diz assim: estou vendo uma cena em que o médium está falando para as pessoas, em que o espírito está socorrendo pessoas que desencarnaram num acidente. Ele está aplicando passe naquele espírito. Não é um fenômeno intelectual, está interpretando a cena, está dizendo o que está acontecendo ali. Mesma coisa, o médium que ouve, ele ouve o som e ele diz: estou ouvindo o espírito falar comigo. Ele está dizendo que eu devo estudar para conhecer bem a mediunidade. Porque se eu conhecer bem a mediunidade, eu, como médium, vou ter uma produção melhor. Ele não está interpretando o que o Espírito falou para ele? Então, ele diz que a vidência e a audiência, tá? Onde o médium interpreta e transmite com participação direta no processo de comunicação do fenômeno, situado como verdadeiro intermediário dele. Daí a sua responsabilidade e a necessidade de um bom preparo, para que seja apenas instrumento através do qual a comunicação flui e não seu editor, ou copydesk. Copydesk quer dizer credenciado para suprimir certas expressões ou trechos e modificar ou acrescentar outros por sua própria conta. Então, você pode considerar como o verdadeiro intermediário um médio de efeitos intelectuais, que é de psicografia, psicofonia, porque ele está o quê? Transmitindo o pensamento do espírito. Mas também você pode considerar o médium vidente e audiente como verdadeiro médium, desde que ele esteja interpretando e transmitindo o que ele vê e o que ele ouve. Entendeu? Então, isso é o que se considera verdadeiramente médium. É o que é verdadeiramente intermediário. Não só aquele que assiste e não participa. Não só aquele que doa energia. Aí eu estou doando energia, nem sei se estou doando, nem sabia que estava doando. Ou que só assiste, fica lá, só assistindo. Esse não é considerado verdadeiro médium. Verdadeiro médium é o que recebe a mensagem dos espíritos, analisa, transmite e que pode até interferir para o bem ou para o mal. Intermediário. Aí você considera a psicografia, a psicofonia. Você também pode aceitar o vidente, desde que o vidente interprete e passe à frente o que ele viu. Entendeu?
Ele interpreta o que ele viu e diz: eu estou vendo isso, 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 isso. Ou o que houve, interpreta o que houve e transmite a mensagem do Espírito. Porque aí a pessoa diz: mas ainda é psicofônico? Não, não. Você pode ser médium audiente, sem ser psicofônico. Você, por exemplo, Verinha, ela não está em transe. Ela ouviu o espírito falar com ela. Ela vai dizer assim: o espírito falou comigo. Não é o espírito que está falando através dela, é ela que está falando. Ela está falando o que ela está ouvindo. Na psicofonia, não. Quem fala não é o espírito, é ela. Na psicografia, você escreve o que o espírito está dizendo. Agora, na audiência, a pessoa não está em transe. Ela escuta o espírito falar com ela. Ela diz aqui, ó, teu espírito falando comigo aqui. Ela vai falar com as palavras dela o que o espírito está dizendo para ela. O espírito não incorporou ela, ele falou com ela. A palavra é dela. É igual a vidência. A pessoa tem a vidência, o espírito vê, você vê. E você diz assim, ó, estou vendo uma cena aqui. Essa cena é assim, 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 assim. Você vai ser considerado intermediário porque você está descrevendo, interpretando o que você viu e o que você ouviu, mesmo sem estar em transe. Entendeu o que ele está querendo ensinar para a gente aqui? Logicamente que todo mundo chama, né? Até no livro dos Médios você vai dizer, médio de efeitos físicos. Mas, no sentido puro da palavra, não. Médium, só aquele que é intermediário, aquele que transmite, interpreta a mensagem dos espíritos. Tá? Isso a gente tem que compreender bem, tá? E o bom médium é aquele que transmite a comunicação sem interferir, sem adulterar a mensagem dos espíritos. Mas se o espírito escrever besteira, aí não. Ele pode corrigir o que o espírito está dizendo sem mudar a ideia do espírito. Tá? Sem mudar a ideia do espírito. É isso que, nesse item aqui, ele está querendo chamar a nossa atenção. E é muito importante isso aqui. Senão a gente vai chamar qualquer sensitivo de médium. E como nós já aprendemos, nem todo sensitivo é médium. Quem doa energia para o espírito tacar fogo na casa, mesmo que não saiba que está doando energia, é sensitivo. Mas não é médium. Vamos passar agora para o item 9. Parece que é complicado aquilo, mas não. Depois que a gente pega o jeito, a gente passa a compreender bem como é que funciona isso. Tá? No item 9, ele vai falar sobre liberdade controlada. Ele diz assim: a questão é delicada e, por isso, tão complexo o fenômeno da mediunidade. De vez que, simultaneamente, com o propósito de deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, seja vocal, escrita, visual ou auditiva. Viu o que ele está falando aqui? O visual ou auditiva? Você pode deixar fluir em toda a sua pureza a mensagem mediúnica, seja psicofônica, seja psicográfica, seja visual, seja auditiva, tá? O médium precisa precaver-se para que o espírito manifestante também se mantenha dentro de um comportamento razoável. Então, o médium precisa tomar cuidado para que o espírito tenha um bom comportamento. O espírito não sai falando palavrão,
O espírito não sai por aí chutando todo mundo. Isso é da responsabilidade do médium. Dar liberdade ao espírito, mas uma liberdade controlada. Aí ele fala aqui, sustentando-se entre ambos, médium e espírito, uma atitude de mútuo respeito, em colaboração. Então, o médium é responsável por isso, para que a comunicação que vai ser dada seja de mútuo respeito. Tem que haver respeito entre ambos. Respeito do médium para com o espírito e do espírito para com o médium. Aí ele diz aqui, é por certo nesse sentido que Paulo de Tarso recomendou nas suas instruções aos coríntios sobre a mediunidade que o espírito do profeta, o profeta é o médium, né? Que o espírito do médium está sujeito ao profeta. Então, o que ele quis dizer? Que o espírito do médium está sujeito ao médium. Você toma conta, entendeu? Você é responsável. Você é responsável. Você não pode deixar o espírito fazer. Você não vamos imaginar que você aqui é o médium. Eu vou deixar o espírito fazer o que quiser comigo? Não. Você não pode deixar o espírito fazer o que ele quer com você. Você é o espírito, não é? Por isso que ele diz que o espírito do médium está. O espírito do profeta, o profeta é o médium, então eu vou chamar de médium. O espírito do médium está sujeito ao profeta, ao próprio médium. Você não pode, tipo assim, vou me entregar. Deixa ele fazer o que ele quiser comigo. Não, não. Você é um espírito. Cada um de nós é responsável, né? Então, eu sou responsável por mim. Eu não posso deixar que o espírito me bagunce, vamos dizer assim, entendeu? Isso aqui, ele vai dizendo, está no Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, tá? Capítulo 12, todo o capítulo 12. Ele vai falar sobre isso, carismas e seu emprego. Quem quiser anotar aí, ó, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12. Tá? Pode colocar aí. Por isso que ele diz aqui, Paulo recomendou nas suas instruções aos Coríntios, que é a Primeira Carta aos Coríntios 12. Tá? Isso aqui é muito importante, que o espírito do profeta, que é o médium, está sujeito ao profeta, que é o próprio médium. Você não pode deixar outro querer fazer o que quiser com você. Aí ele diz aqui. Ou seja, agora ele vai traduzir o que Paulo falou. Que Paulo falou assim, o espírito do profeta médium está sujeito ao profeta. O que é que o Paulo quis dizer com isso? O médium não deve o médium permitir que o manifestante faça e diga o que bem entenda, da mesma forma que deve abrir-lhe espaço para que diga o que vê e expresse responsavelmente e com autenticidade seu pensamento. Então, o médium não pode deixar o espírito fazer bagunça com o corpo dele, mas, ao mesmo tempo, o médium deve dar oportunidade ao espírito de se expressar com responsabilidade, deixando ele falar o que ele quer, sem querer mudar a mensagem que o espírito está trazendo. Entendeu?
os dois têm responsabilidade. O espírito tem responsabilidade de usar o aparelho mediúnico, que é o corpo do médium, com respeito. E o médium tem responsabilidade de permitir que o espírito se manifeste, que fale o que deseja falar, com responsabilidade, sem mudar, sem adulterar a mensagem do espírito. Então, é responsabilidade de ambas as partes. Por isso que é liberdade controlada. Para o médium, liberdade controlada, qual é? Eu tenho que permitir que ele fale o que ele quiser, com responsabilidade. Eu não posso adulterar a mensagem dele. Minha liberdade vai até para aí. Eu não tenho liberdade para adulterar a mensagem do espírito, entendeu? Eu não tenho liberdade para adulterar a mensagem do espírito. Como o espírito não tem liberdade para me bagunçar. Os dois têm que usar a liberdade com responsabilidade. Aí ele diz aqui, ó, como, porém, aí o Hermínio vai dizer assim, como, porém, obter esse equilíbrio? Como é que pode haver esse equilíbrio entre espírito e médium? Ideal entre permitir a livre manifestação do espírito comunicante e, ao mesmo tempo, não permitir que o espírito abuse da sua liberdade de expressão. Ele quer saber isso. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer para o espírito se comunicar, respeitando meu corpo, tendo responsabilidade do que ele vai falar? E como é que eu vou trabalhar deixando o espírito falar o que ele quer, mas sem adulterar a mensagem dele? Aí ele vai dizer aqui, ele vai falar que eu já até li aqui outras vezes mensagens, textos desse escritor inglês chamado Budton. Esse escritor inglês chamado Budton, ele vai dar aqui uma orientação. Como fazer esse equilíbrio entre o médium e o espírito. Ele diz assim, recém-chegados ao mundo espiritual, quer dizer, quando uma pessoa desencarna e chega ao mundo espiritual, a visão deles, desses espíritos que desencarnaram e chegaram ao mundo espiritual, nem sempre está suficientemente preparada para discernir o corpo humano. Mas são capazes de distinguir a luz da aura e aproximar-se dela. Então, um espírito que desencarnou há pouco tempo, lá no plano espiritual, ele, às vezes, não consegue logo ver os encarnados. Ele, às vezes, não consegue ver os encarnados. Ele desencarnou, uma pessoa desencarnou, chegou no plano espiritual. O espírito está no plano espiritual. Aí ele é trazido para uma reunião mediúnica para dar a comunicação dele, receber o choque anímico. Como ele desencarnou há pouco tempo, e às vezes ele não tem uma grande elevação moral, ele às vezes, quando chega na mesa mediúnica, ele não consegue ver claramente os encarnados. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Eu não sabia. Quando alguém desencarna e chega ao plano espiritual, se por uma razão ele precisar ser levado à mesa mediúnica, ele logo chega lá, ele não consegue ainda ver os encarnados. Ele não consegue ver os encarnados. Aí ele diz assim, mas ele é capaz de distinguir a luz da aura, da atmosfera espiritual e aproximar-se dela. Então, o sujeito morreu, vamos dizer, há um mês. Morreu há um mês. Era um espírito uma pessoa cheia de problemas, sabe? Pessoa muito materialista,
uma pessoa com uma pouca evolução, morreu, chegou no plano espiritual. Aí os amigos espirituais dizem assim, olha, eu acho que nós devemos levar esse recém-chegado, que o cara morreu há pouco tempo, na reunião de desobsessão que vai ter lá do COI, para ele dar uma comunicação, receber o choque anímico. Aí o espírito vem, é levado lá para o COI. Quando ele chega lá no COI, ou em qualquer casa espírita, na hora de dar comunicação, ele, dentro da casa espírita, esse espírito desencarnado, ele não consegue ver os médiuns direito que estão sentados à mesa. Ele não consegue ver o corpo humano direito. Ele desencarnou há pouco tempo. A visão espiritual dele ainda não está bem clara. Então, ele não consegue ver os desencarnados. Mas ele consegue ver o quê? A atmosfera espiritual do encarnado, a tal aura do encarnado. Então, porque todos nós temos uma atmosfera espiritual. Todos nós não temos uma aura estando encarnado. Então, o espírito chega ali, ele olha para mim, mas ele não me enxerga direito. Ele não vê meu corpo direito, mas ele vê o quê? A minha atmosfera espiritual. Então, ele se aproxima de mim, não é porque ele está me vendo, ele se aproxima de mim porque ele vê a luz que sai do meu corpo. Então, ele vem, se encaminha para perto do médium, porque ele está vendo a atmosfera espiritual do médium. Mas, às vezes, ele não vê o corpo do médium logo. Vocês já perceberam que, às vezes, os espíritos, assim, eu estou aonde? Acontecendo comigo. Ele olha assim, aí o doutrinador diz assim para ele: olha bem, presta atenção, o que é que está acontecendo? Aí ele, com a ajuda do amigo espiritual, aí ele diz: esse corpo não é meu, esse corpo não é meu. Mas quando ele chegou, quando ele se aproximou do médium, ele não viu. O que era o médium? Ele não viu a feição do encarnado. Ele só viu o quê? A atmosfera, o brilho. Ele se aproximou daquele, porque todo mundo tem luz. Toda a atmosfera espiritual tem luz, mais luz mais forte, outra mais fraca, mas tem luz. Então, é como se fosse aquele cara que está encarnado e enxerga pouco. A pessoa que enxerga pouco, quando tira o óculos, aquele óculos grosso, ela só vê o quê? Sombra. Sombra. Né? Aí ele vai ver uma sombra ali, eu acho que tem uma pessoa aqui. Quando ele bota o óculos, é você. É mais ou menos assim. Então, o amigo espiritual diz assim: olha bem, logicamente que aplica o passe dele. Aí ele se assusta, mas esse corpo não é meu. Mas quando ele chegou e se aproximou, ele não viu quem era. Ele se aproxima através da luz que o corpo reflete. Então, ele diz aqui: recém-chegados ao mundo espiritual, diz assim Hermínio, a visão deles, desses espíritos, nem sempre está suficientemente preparada para discernir, para perceber o corpo humano, mas são capazes de distinguir a luz da aura, quer dizer, da atmosfera espiritual, e aproximar-se dela. Então, muitas vezes, eles se aproximam do médium, não é porque eles estão vendo o médium, mas eles estão vendo a atmosfera espiritual do médium, aquela luz, então eles vão seguindo a luz. Mas, assim, percebem a seguir que quando se envolvem na aura do médium, se aproximou do médium, se envolveu na aura do médium, seus pensamentos fluem ao longo dos seus respectivos canais e acabam expressando-se na palavra falada ou no gesto através do médium. Depois que ele se aproxima do médium, que ele interage com a atmosfera espiritual do médium, ele consegue transmitir o pensamento dele. E o pensamento dele passa
para o médium através de canais, né, de perispírito a perispírito. E o médium começa a falar o que ele está pensando. Aí diz aqui, mais tarde, passado um tempo, esses espíritos compreendem que o mecanismo do corpo do sensitivo, do médium, também passa ao seu controle. Mais tarde, o espírito percebe o seguinte: eu me aproximei do médium e ele captou meu pensamento e falou. Por que ele fez isso? Porque ele teve um controle sobre mim. Mas eu também percebo o seguinte: eu também passo a ter um controle sobre o médium. Entendeu? Um passa a ter controle sobre o outro. O espírito passa a ter controle sobre o corpo do médium e o médium passa a ter controle sobre o espírito. Por isso que o médium consegue evitar que o espírito fale besteira. Assim começa o conhecimento deles acerca da mediunidade. Assim que os espíritos começam a ter conhecimento de como é a mediunidade. Os médiuns devem, portanto, guardar-se contra todo e qualquer distúrbio emocional que os afete na vida diária, com maior vigor do que empregaria o mais positivo e frio racionalista que normalmente sopesa todas as situações com equilibrada capacidade de avaliação. Então, o médium, ele tem que estar muito bem equilibrado, tá? Muito bem equilibrado. Ele não pode ter essas crises emocionais. Porque se ele tiver muitas crises emocionais, ele vai se desequilibrar. E ao se desequilibrar, de uma crise emocional no seu dia a dia. E se ele se desequilibrar muito, como é que ele vai fazer o controle dessa comunicação? Entendeu? Então, o médium tem que estar muito equilibrado naquilo que ele faz. Porque ele vai participar de um trabalho muito importante, aonde ele vai entrar em contato com o espírito, ele vai entrar em contato com a mente do espírito para controlar a comunicação, deixar que o espírito fale o que quiser falar, tá? Mas não permitido abusos. E o espírito também vai, de certa forma, entrar em contato com o médium. Tá? Então, se o médium está desequilibrado, vai ficar bom o negócio? Claro que não. Por isso que ele fala aqui: os médiuns devem, portanto, guardar-se contra todo e qualquer distúrbio emocional que os afete na vida diária, com maior vigor que qualquer outra pessoa. É isso que ele quer dizer. Tá? Por quê? Para que ele possa participar do intercâmbio e ter bom discernimento do que o espírito está fazendo, do que ele pode deixar o espírito fazer, ele tem que estar muito equilibrado. Se não tiver, a comunicação será problemática. Deu para acompanhar? É isso aí que está acontecendo. Tá? É isso que a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Tem que tomar muita atenção. Essa ideia, lembrar que a maior parte das pessoas que desencarnam, elas, logo que chegam ao plano espiritual, dependendo do seu grau evolutivo, e a maioria das pessoas que desencarnam aqui na Terra são espíritos ainda com problemas evolutivos, se levados a uma reunião mediúnica, eles não vão conseguir logo ver tudo o que está acontecendo, não. Nem ver logo o médium.
serão como pessoas que enxergam mal, que precisam ser levadas por alguém. E quando ele olhar para o médium encarnado, ele não vai ver logo o médium como você vê a outra pessoa. Ele vai ser como alguém que enxerga muito mal e que está sem óculos. O que ele vai ver vai ser uma energia, e é essa energia que ele vai seguir. Ele vai se aproximar da energia. Ele vai dizer assim: eu estou vendo um foco de luz ali, eu vou na direção dele, que até que a espiritualidade diz assim: ó, vai na direção daquela luz, aí eu vou na direção daquela luz. Mas ele não está vendo quem é. Depois é que ele começa a perceber que é uma pessoa. E isso nós já vimos na mesa. O espírito que chega, né, e às vezes não sabe. Depois que ele, às vezes, até leva o susto. Ué, não é meu corpo, você não é meu corpo, é uma mulher. Aí tem essa surpresa, né? Eu sou homem, estou falando através de uma mulher. Porque quando ele começou a falar, ele não viu que era o corpo de uma mulher. Ele não viu. Só depois que ele vai ver. E tem uns que, às vezes, dão a comunicação inteira sem saber quem era, quem estava dando comunicação. Se era um homem, se era uma mulher. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Isso aqui é uma boa orientação para quem trabalha na mesa mediúnica. A gente vai parar aqui. Aí, Elô, preste atenção, pega o lápis. Está escrito assim: em os partidos, bota aí a data 27. 27/6/23. Em grilhões partidos. Achou? E bota o marcadorzinho, ó, nessa página, ó. Marcadorzinho nessa página. Dia 27/6/24. É aqui que a gente vai começar semana que vem. Tá? Então, a gente vai percebendo aqui que esse estudo é um estudo bastante já avançado, tá? É um estudo já bastante avançado. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 280, Kardec pergunta: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E os espíritos respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Então, aquele médium que está trabalhando na mesa mediúnica, ele está buscando ajudar ao espírito a combater as más inclinações, até daquele espírito mais rebelde, que grande parte dos espíritos que vêm à mesa são assim, né, gente? Tudo bem que às vezes é um benfeitor, é um amigo legal, mas a grande parte dos espíritos que vêm são espíritos com problemas. E aí o doutrinador vai tentar ajudar esses espíritos a se melhorarem. Esse é o grande objetivo da doutrinação, além do choque anímico, né? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses estudos, por esses conhecimentos que trazem para a gente muita informação importante. Parece difícil, às vezes, um pouquinho cansativo, mas são informações muito importantes para que a gente possa desenvolver esse conhecimento e fazer um trabalho realmente onde a gente saiba o que está acontecendo. Então, é só agradecer sempre a Deus toda essa oportunidade, tá bom? Eu vou passar aqui para a Denise. Denise, eu vou hoje do Primícia do Reino, tem um texto que eu trouxe do meio da aula que eu vou apresentar, que eu achei muito interessante, que esse capítulo é muito bonito, né? O Macedo, o Rico, né? Negócio assim. Então, eu vou passar aqui para você. Qual o título? Qual o título? De quê? Pra não, do texto? Para ver se não entra em confluência com o meu. Não, eu acho que não. É do Rubem, assim dizia o mestre, Tá ok. tá?
Ok. Deixa eu interromper aqui.